Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 16 de maio de 2024. E o tema que estudaremos a nossa lição da Escola Sabatina será a linha de tempo profética mais longa. Um dos textos que aparecem aqui como base para o nosso estudo, Daniel capítulo 9, versos 25 e 26, que diz assim: Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, ao príncipe, 7 semanas, e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois de 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até ao fim haverá guerra, desolação determinada. Bem, quando nós olhamos aqui para esse texto ele vai mencionar que o período profético de 2.300 dias anos, dos quais se cortam 490 dias anos, que estariam determinados sobre o povo de Israel, ou seja, o período que estaria no qual estaria sendo escrita a história do povo de Israel, deveria ter início quando o decreto para construir e para reedificar Jerusalém fosse estabelecido. A partir desse momento, nós teríamos essa contagem. Só para você poder se situar em termos de história. Na época em que Daniel recebeu essa mensagem, o povo de Judá ainda estava em Babilônia. Eles estavam cativos em Babilônia. E Jerusalém estava destruída. O país de Judá havia sido completamente destruído por causa da invasão de Nabucodonosor. Agora, o que o anjo disse ao Daniel foi: Daniel, fica atento, porque na hora em que surgir o decreto para que Jerusalém seja reconstruída, você começa a contar. E aí serão 490 anos. Desses 490 anos, existe um processo, algumas subdivisões, com algumas informações que marcariam exatamente o tempo nos quais profecias relacionadas à vinda do Messias teria lugar, a primeira vinda de Cristo. Quando nós olhamos para a história, nós percebemos que o decreto de Artaxerxes, que foi rei da Média e Pérsia, da coligação dos médios e dos persas, no ano de 457 a.C., foi o último de 3 decretos que permitiram retornos dos exilados de lá, que estavam no território da Babilônia, da Medo-Pérsia, para retornarem para Jerusalém para reedificar. O último decreto, portanto, foi no ano 457. Então, esse tempo profético, esse terceiro decreto, foi o mais completo e acreditamos que ele marca o início dos 2.300 dias anos. Bom, exatamente por isso é que nessa profecia Daniel ele vai predizer que desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias seriam 69 semanas proféticas, ou seja, 483 dias ou anos literais. Visto que o decreto ele foi emitido em 457 a.C., 483 anos se estendem, e você vai contando de 457 a.C., coloca aí 483 anos, você vai chegar especificamente até o ano 27 da nossa era, 27 depois de Cristo. E você vai olhar para o texto vai mencionar que até o Messias. Messias significa ungido, ou ungido representa Messias, ou Cristo, que é a palavra grega para a tradução de Messias. No ano 27, no outono de 27, Cristo Jesus ele foi batizado. Ou seja, ele foi ungido para começar o seu ministério. Logo depois do seu batismo, Jesus vai fazer menção exatamente disso. Ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para... E aí ele vai mencionar aquilo que ele faria no seu ministério. Então, de forma matemática, o primeiro momento, o primeiro marcador para que nós soubéssemos que estávamos dentro da profecia bíblica
Bate perfeitamente. 483 anos e você tem o batismo de Cristo Jesus no ano 27. Cristo foi batizado, recebeu a unção do Espírito Santo e depois do batismo ele saiu pregando o evangelho. E o mais interessante é que Marcos capítulo 1, verso 14 e 15 vai dizer que a pregação dele era: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. O mais interessante é que na primavera do ano 31, ou seja, no meio da última semana, o que havia sido dito lá atrás é que 69 semanas e o Messias viria, ele seria ungido, ok? Então o batismo de Jesus, 69 semanas você tem o batismo de Jesus. Depois você tem mais uma semana, a última semana. No meio dessa última semana, o Messias seria cortado, que foi, aí você chega até a primavera do ano 31. No meio dessa última semana profética, 3 anos e meio após o seu batismo, Jesus foi crucificado. De novo, segundo marcador, fecha perfeitamente. E aí agora, na sequência, para fechar as 70 semanas, ou os 490 anos, está faltando a última metade, ou seja, 3 anos e meio, a última metade da última semana, 3 anos e meio. Quando você coloca 3 anos e meio, você vai chegar até o ano 34 da nossa era, quando vai acontecer a rejeição do evangelho pelo Sinédrio, a maior representação do poder em Israel. Atos no capítulo 6, versos 8 a 15, Atos capítulo 7, versos 1 a 60, nos contam como o Sinédrio, mesmo tendo entendido que Jesus Cristo era o Messias, decidiram não aceitá-lo e para calar a mensagem, ou para tentar calar a mensagem, acabaram apedrejando o Estevão. Com isso, se fecham os 490 anos. De novo, o último marcador se fecha. Então você tem 70 semanas que estão destinadas sobre o povo de Israel, começando com a ordem para reconstruir Jerusalém, ano 457. 69 semanas, o Messias seria ungido, ou apareceria, batismo de Jesus, ano 27, fecha perfeitamente. Sobra uma semana, essa última semana dividida em 2 datas. No meio da semana, o sacrifício é cortado. O Messias morre. 3 anos e meio, ano 31, Jesus morre. Mais 3 anos e meio. Último período de graça, depois da morte e ressurreição de Jesus. Mais 3 anos e meio. O Sinédrio rejeita o evangelho e martiriza Estevão. Estevão é apedrejado. Com isso, o tempo de graça sobre a nação de Israel, Israel enquanto nação, acaba desaparecendo. E a partir daqui agora o foco está na igreja, que por causa da própria perseguição se espalha pelo mundo todo. De forma matemática, esses 490 anos, eles vão bater. Com isso, sobram 1810 anos. Bom, se até os 490 anos tudo fechou de forma matemática, por que os últimos 1810 anos não fechariam? Aliás, eu quero aproveitar para poder dizer a você que esse é o período mais longo mencionado em uma profecia na Bíblia. Restam 1810 anos que nos levam até a primavera de 1844. Miller acreditava que o santuário era a terra e, presumindo que a purificação da terra pelo fogo em 1844 é o que seria o cumprimento de Daniel 8,14, ele então agora vai começar a pregar a respeito da segunda vinda de Jesus para o outono de 1844, quando fechava os 2.300 dias, anos. É fantástico como a Bíblia ela é precisa. As profecias dadas por Deus servem como marcadores para que a gente não se perca no decorrer da história. Mesmo Miller tendo interpretado de forma equivocada a questão da purificação do santuário, e a gente vai ver mais, vai estudar mais a respeito disso mais adiante na nossa lição, mas o tempo se fechou de forma matemática, nos ajudando hoje a nos localizarmos no tempo e espaço. Amanhã nós vamos fazer um estudo adicional do tema que nós estudamos durante
essa semana. Mas antes, eu gostaria de orar junto com você agora, pedindo que Deus nos abençoe para que você e eu possamos beber da fonte da palavra de Deus e através do cumprimento das profecias, temos a nossa fé alicerçada no breve retorno de Jesus. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e pela certeza que temos de que tu nos amas e que por teu amor o Senhor continua a trabalhar, a agir com cada um de nós. Nos colocamos em tuas mãos, pedindo que nos ajude a podermos localizar no tempo e espaço e entendermos que estamos vivendo os dias que antecedem o retorno de Jesus e nos prepararmos para esse dia. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?